Bom, dando continuidade aí às correções, lembrando aí, estamos corrigindo a prova V da FUVEST. Vamos chamar ele, professor de Química, Carbone, professor de Química, que vai resolver as questões 8, 9 e 20. E aí, Carbone, beleza? Boa noite, Tony. Boa noite, boa noite. Gente, boa noite aí. Espero que você tenha feito uma grande prova. Vamos comentar, então, inicialmente com vocês as questões 8, 9 e 20, como já dito aí pelo Tony, né? Bom, essas três primeiras questões foram as mais tranquilas aí da prova, né, pessoal? Creio que a maioria dos alunos aí que estudaram legal a matéria, né, tiveram menos problemas nessas três primeiras questões. Então vamos lá. A questão 8 é uma questão que fala de pH e ele vai cobrar de você a parte mais básica, né, do conceito de pH. Ele até dá uma linha de raciocínio que ajuda muito a resolver a questão. Ele fala que o pH da água pura é 7, né? Isso significa 1 mol de íons H+ para cada 10 a 7ª litros, né? E ele dá um outro exemplo de uma solução de pH 3 que vai ter então 1 mol de H+ para cada 10 a 3ª litros. Então ele dá essa linha de raciocínio. E ele pede para você comparar uma solução que tem pH igual a 6, né? E portanto, se o pH é igual a 6, você vai ter 1 mol de H+ para cada 10 a 6ª litros, né? E você vai comparar essa solução então dada com as alternativas que ele forneceu. Com isso, você já pode de cara, pensando que a escala de pH é uma escala logarítmica, né? Então um aumento no pH significa uma redução de 10 vezes na concentração de H+, né? Um aumento de 1 unidade no pH, né, gente? Bem dito, significa 10 vezes menos concentração de H+. Você já pode, com isso, de cara, eliminar a alternativa A, a alternativa D e a alternativa E, que não fala nem do número 10, nem em seus múltiplos. Ficamos entre a B e a C. Vamos dar uma lida na alternativa C. 1000 vezes maior que a existente uma solução de pH 3? Espera lá, se o pH é 6, gente, o pH 6 tem uma concentração de H+ menor do que pH igual a 3. Então você vai ficar com a alternativa B, né? O pH 6 tem uma concentração de H+ 10 vezes maior que a existente na água pura, né? pH 6, 1 mol de H+ para cada 10 a 6ª litros. A água pura tem 1 mol de H+, a mesma quantidade, mais para 10, uma quantidade de um volume 10 vezes maior. Você ficou aí com letra B, né? Letra B de professor James Boiola, né? Palmeirense frustrado, né? Está triste hoje. Perdeu hoje. Perdeu, mas não vai para Libertadores. Não vai. Mas também se for, a gente está lá para eliminá-los, né? Então não tem problema, né? Ele está feliz. Muito bem. Ano que vem tem mais. Questão 9. A questão 9 é uma questão que fala aí de petróleo, né? Da questão energética, né? E foi um tema que permeou a prova de Química, né? Você pode reparar que a prova de Química, numa questão ou noutra, está falando de energia, né? De etanol. Ele fala, eu vou ler aqui o texto para a gente, é uma questão que a gente precisa interpretar o texto, né? A questão energética contemporânea, especialmente no que se refere ao uso de combustíveis fósseis, pode ser olhada sob uma perspectiva mais ampla. A vida na Terra tem alguns bilhões de anos. Nossa espécie, que surgiu há cerca de 150 mil anos, produz ferramentas há cerca de 40 mil anos, usa carvão mineral há cerca de 300 anos e petróleo há cerca de 100 anos. Esses recursos energéticos, devidos à longa deposição de organismos, tá, um ponto importante, encontram-se em diversas regiões, algumas delas hoje desérticas, né? Isso é importante. O consumo combinado atual desses combustíveis, sobretudo na indústria e nos transportes, equivale a uma queima da ordem de 100 milhões de barris de petróleo por dia. Fato que preocupa pelo aumento na atmosfera de gases responsáveis pelo efeito estufa. Bom, aí ele pede, aí a partir do texto, o que dá pra gente concluir, né? Vamos começar pelas erradas, gente, pra gente comentar aí o que está acontecendo. Alternativa E, helicóptero. O que era carvão mineral, em passado remoto, transformou-se em petróleo nos períodos recentes. Não, são dois combustíveis fósseis, né? Os seres humanos, nos últimos 100 anos, são responsáveis por boa parte da geração de combustíveis fósseis. Geração, gente.
ser humano produz combustível fóssil? Não. Né? Se isso fosse verdade, né, não teríamos problema aí com o fim do petróleo. Alternativa C. O consumo atual de combustíveis fósseis na indústria e nos transportes é reposto pela deposição diária de biomassa fóssil. Biomassa fóssil, gente? Não, né? O combustível fóssil reposto? Não. Alternativa B. Sendo os combustíveis fósseis gerados em processo contínuo, os mesmos poderiam ser utilizados indefinidamente. Aí você para de ler, né? Vamos para a alternativa correta, A. Há regiões desérticas que podem já ter sido oceanos, isso ele menciona aí no texto, né? Você poderia ler de novo o texto, ele menciona, das quais extraímos hoje o que aí foi produzido muito antes da existência humana, né? É o que ele menciona no texto, né? Portanto, 9, alternativa A de iPod, ok? iPod? iPod. Aí pode? Não, aqui não, é iPod, aquele... Aí não pode? Não, aqui não, é só pra ouvir música, aquele negocinho. Eu pensei que aí podia. Não, é da Apple. Aliás, a de Apple também, gente. O Tony tá aqui querendo me... O cara fica me torturando. Vamos, questão 20. Questão 20. Gente, essa questão aqui, em várias aulas aí do Enfio, comentei com vocês, né, com os alunos aí do Enfio, essas questões em que ele mostra uma reação química e pede para você representar a reação através de um esquema usando bolinhas, bolinhas maiores, bolinhas menores. É um tipo de questão que ficou clássica aí na FUVEST, né? Tem caído muito nos últimos anos. Olha lá, gente, apareceu esse tipo de questão numa reação também clássica, né? Que é a formação da amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio gasosos. Então, ele pedia para você representar essa reação através do esquema, né? Cuidado que você tinha que ter, pessoal, balancear a reação primeiro, né? Então, balanceando a reação, você vai precisar aqui, olha só, de 2 mols de amônia, vão ter que ser produzidos 2 mols de amônia, né? E você vai precisar de 3 mol de hidrogênio e 1 mol de nitrogênio gasoso, ok? Balanceou a reação? 3 mol de hidrogênio, você vai lá, 3 bolinhas, né? 3 conjuntos de bolinhas unidas 2 a 2. A única alternativa, gente, qual que é? É B. B, olha lá. 3 bolinhas unidas 2 a 2, mais 2 bolinhas maiores, um conjunto só, representando o nitrogênio, dando 2 conjuntinhos de amônia, ok? Então, a alternativa B, aí de professor James, né? Frustrado mais uma vez, ok? Tony, é com você, volto daqui a pouco, gente. É isso aí, pessoal. Esse é o Instituto Enfio, pré-vestibular com a gente. Preço de comunitário, qualidade de particular.